Olá família, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje é a primeira ida da minha filha ao psicólogo. Para quem não sabe, ela começou a estudar aos 3 anos de idade numa escola maternelle, equivalente a uma primária ou pré-primária, se é assim que eu diria. E quando ela entrou, ela não falava basicamente nada, nem em português, nem em francês, por conta de Covid, ficou muito tempo em casa. Pega nessa mão, filha. Então, os primeiros meses de adaptação para ela, para não dizer mesmo o primeiro ano, foi muito difícil. Muito difícil porque sempre que não conseguia se comunicar, ela gritava, às vezes batia nas coisas e por conta dessas e outros comportamentos, foi nos sugerido que levássemos ela à psicóloga. Basicamente, se havia uma dúvida razoável se ela tinha ou não autismo, então nos recomendaram para ir à psicóloga. O que aconteceu exatamente? Segundo as anotações, muitas vezes a minha filha pegava um brinquedo de uma criança Já vi. e quando recebessem um brinquedo, ela chorava e parece que aqui na França não é normal uma criança chorar quando pega o brinquedo de alguém. E algumas vezes, quando não conseguia se comunicar, ela gritava e também não conseguia ficar muito tempo concentrada numa coisa. Ou seja, pegou um brinquedo, de repente quer pegar outro, começa uma atividade, mal terminou, quer fazer outra atividade. O que a escola deduziu que provavelmente tinha distúrbio de atenção e sugeriu-nos que fôssemos à psicóloga. E aqui vamos nós hoje, à psicóloga. Eu não tenho GPS, mas o meu marido já nos mostrou assim, algumas fotos e vamos tentar localizar através da foto, né? Ele nos deu basicamente a direção de onde íamos e aqui vamos nós. E pronto, com as fotos estamos mesmo a conseguir nos direcionar. A rua é Picot, e esse centro que vamos é um centro do estado que tem um pouco de tudo, assistentes sociais, psicólogas, tudo relacionado a crianças e crianças que têm algum problema, alguma dificuldade. O Estado envia para lá e aqui vamos nós. Já vejo até aí na parede o número. Prontos, chegamos, é mesmo aqui. Só que nós chegamos muito cedo. A consulta é às 10h30. É às 10h30. E nós chegamos por volta das 10, então vamos ao parque, ficar um tempinho, deixar o tempo passar para voltarmos na nossa hora, do mesmo jeito que aqui não é recomendável chegar atrasado ou atrasada também, não é recomendável chegar antes do horário. Então vamos para o parque, vou ficar um tempinho lá com a Leo brincar e depois voltarmos para a nossa consulta e já vos conto como é que foi. E família, esse é o parque em que vamos ficar. A ideia é colocar a Leonie a correr um pouquinho, a brincar, né, enquanto o tempo passa. Mas aconteceu um imprevisto. É como disse a Leonie, que ela iria para o médico. E estamos num jardim, a menina não se sentiu confortável e começou a gritar aos montes. Mas pronto, desculpa minha, né? Ela foi informada e consciencializada de que iria para o médico e de repente está num parque. Achou que eu estava bilinga a menina. Fez das suas. Até que finalmente consegui lhe convencer. Fomos ao parque. Ela tentou descobrir toda a botânica. Brincou um pouquinho. Procurou flores. Procurou um pouco de tudo. E pronto, finalmente voltamos à médica. E nós vamos subir para ter com a doutora, provavelmente vamos para a recepção, fazer algum tipo, entrega de alguns dados, aquela parte formal e depois vamos para o médico. A Leona está toda empolgada, não sei onde é que ela acha que vai, mas pronto. E nós ficamos na sala de espera e vou-vos dizer uma coisa, eu não sei como é que acontece quando vocês vão para os hospitais ou assim lugares públicos. Parece que a minha filha quer descobrir tudo. Não. Tentei algumas vezes levantar quieta, mas olha, não é uma coisa que durou por muito tempo, porque ela subia no colo e lá como tinha muitos brinquedos e era um espaço completamente novo para ela, ela só queria descobrir, só queria sair do colo. E vocês sabem que para mães isso é um pouco cansativo, né? E não foi diferente para mim. Muitas vezes eu tinha que correr atrás, parecia uma louca. Mas pronto, a vida é assim mesmo, precisamos ter paciência, porque ela queria
descobri literalmente tudo o que estava no centro. Sai de uma cadeira, vai para outra. E pronto, como não foi possível gravar a consulta com a médica, vou-vos fazer o resumo do que foi. Basicamente, a médica disse que não havia tantos indícios de que a minha filha tinha autismo, porque ela conseguia reagir a coisas que crianças normais reagem, e que a hiperatividade e o distúrbio de atenção poderiam ser causados pelo uso do telemóvel, que tem na verdade um impacto muito forte na cabeça da criança, no sistema nervoso. Então, uma das primeiras recomendações era que tirássemos as telas dela por um período de tempo. Bem, o ideal seria que tirássemos mesmo para sempre, mas pronto, por causa de um distúrbio no sistema nervoso, a criança aprende mais a ver do que a falar, né, ou a conviver com outras crianças, o que de certa forma pode lhe transformar numa criança introvertida. E também pediu-nos que nós fôssemos ao otorrinolaringologista, é assim mesmo, que trata dos ouvidos, para ver se ela de facto tem alguma tendência para o autismo ou só não ouve bem algumas vezes e por isso não reage. E pronto, sobre a tela nós seguimos a recomendação, depois de sairmos do médico, fomos lhe dizendo que a médica disse que não e tudo mais. Por incrível que pareça, no início compreendeu nas 2 primeiras semanas. Depois aquilo foi se transformando num processo muito difícil, porque ela acordava e tinha um hábito e queria. Mas felizmente nós tiramos e hoje ela já consegue ficar pelo menos 10 a 15 minutos concentrada numa atividade. E já houve mudanças assim muito grandes. E muitas vezes também o que eu me percebi é que nós os pais não temos tido a paciência necessária com os nossos filhos. Temos tantas ocupações que acabamos por deixar o telemóvel aí. E é importante tirarmos um tempo. Claro, no início é estressante porque eles não sabem nada. E com a educação dos nossos filhos a gente também se reeduca. E eu fui treinando a minha paciência com ela, deixando de fazer as coisas que eu tinha para fazer, para conseguir lhe ajudar a ter atenção. Tem algumas atividades que eu fiz com ela no canal dela, né? Assim também penso que provavelmente vai para o canal dela. E que nós vamos, dia após dia, conseguindo uma coisinha, conseguindo a atenção dela, tirando dos ecrãs, indo mais para o parque. E no parque ter coragem de lhe deixar ficar com outras crianças. E uma das recomendações que nos foi dada foi exatamente garantir que a criança brinque com outras crianças e que fizéssemos algumas atividades que estimulassem. E eu tenho aprendido que, como pais, o segredo é focarmos nas limitações e nos pontos fortes dos nossos filhos e não nos compararmos com os filhos dos outros, que a sociedade diz sempre: o filho do fulano tem a mesma idade, faz isso muito bem, prontos, faz, glória a Deus. Mas o nosso tem essas limitações, então vamos nos focar nas limitações dos nossos filhos para que possamos então de facto lhe ajudar da melhor forma e ver sempre o que é que funciona para ele, não tanto o que é que funciona para todas as crianças, o que é que funciona para ele, isso dá jeito, então vamos apostar nisso. E pronto, assim foi o nosso vídeo. Deixa aí a tua opinião. Como é que você tem feito para lidar com as dificuldades do teu filho? Tem se comparado? As pessoas fazem comparações ou não? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.